O que é destaque nesta edição? Advogado desmente que Melo esteja depressivo e que vá fazer delação premiada juntamente com a esposa que foi presa ontem. Estado anuncia pagamento de novo abono aos professores. Calendário de matrículas. Transferência de alunos da rede estadual começa neste sábado. Empresas que investirem em vagas de trabalho para o sistema prisional podem receber selo do Departamento Penitenciário Nacional. O WhatsApp registrou 75 bilhões de mensagens no ano novo. Governo planeja mudar regra para evitar crime de responsabilidade. Camélia chega amanhã para dar início ao carnaval em Manaus. Temer sanciona a lei que permite uso de até 15 bilhões pela Caixa Econômica. O governo decreta estado de emergência em Nova York para enfrentar ciclone bomba. O frio é quase insuportável em quase todo o país. Polícia apreende 1 tonelada de skunk avaliada em 7 milhões de reais. A maconha iria abastecer o carnaval. Calmaria. IML sem registro de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. Diz o Instituto de Meteorologia sobre o tempo hoje em Manaus. Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia, o CPTEC-INPE. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus. Este instituto previa 12 milímetros de chuva ontem e caiu 11 milímetros. Manaus, que está amanhecendo de céu parcialmente nublado, tem 24 graus de temperatura e 65% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro. É o 5º dia de 2018 e faltam 360 para terminar o ano. Dia dos Santos João Neumann, Emiliana, Tarsila, Eduardo e Telésforo. O Rio Negro continua subindo e foram mais 8 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar está em 20 metros e 87 centímetros. Depois de ficar fechado ontem por várias horas devido às condições climáticas adversas causando desvios e atrasos de voos, o aeroporto Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1066, Eduardo, o confessor, morre sem deixar filhos, provocando uma crise de sucessão que acabará por levar à conquista normanda da Inglaterra. 1875, inaugurado em Paris, o Palais Garnier, uma das casas de ópera mais famosas do mundo. 1957, em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente americano Dwight Eisenhower anuncia o estabelecimento do que mais tarde seria chamado de Doutrina Eisenhower. 2005, descoberto Eris, o segundo maior planeta anão conhecido no sistema solar, usando imagens originalmente realizadas em 21 de outubro de 2003 pelo Observatório Palomar. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira voltou a causar transtornos em diversos pontos da cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, informou que o volume de chuva acumulado na manhã desta quinta-feira foi de 10,6 milímetros. As incidências foram um risco de desabar casa mista no bairro Redenção, na zona centro-oeste, entupimento de bueiro no bairro do Alvorada, também na zona centro-oeste, rachaduras em paredes de residência, bairro Tarumã, um deslizamento de barranco no bairro do Mauazinho, na zona leste, e uma solicitação de vistoria em prédio no bairro do Japim, na zona sul da cidade. Alberto Peregrini, muitos transtornos ontem, principalmente ao trânsito. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, ontem chuva muito forte na cidade, teve que ter cuidado redobrado no trânsito. Nós estávamos acompanhando toda a situação aí da chuva, que começou, Paulo, a cair primeiro na área da zona norte da cidade. Daí em diante se espalhou por toda a cidade e nós tivemos aí alguns problemas, como você bem já relatou, mas nada de ocorrência grave. 5 horas e 52 minutos em Manaus, interrompido nosso contato com Alberto Peregrini e vamos retomar e daqui a pouco voltamos a conversar. Carregadores e guardadores de veículos que atuam na região da Manaus Moderna
Passarão a atuar com identificação, além de fazerem parte de um banco de dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O objetivo da ação também é promover medidas educativas para o combate ao tráfico de drogas. A medida é parte do projeto Manaus Moderna que será lançado nesta sexta-feira pelo governador Amazonino Mendes. 5:53. Cerca de 5.506 turistas vão chegar ao Amazonas nesse mês de janeiro nos navios de temporada de cruzeiros 2018, segundo informou a empresa estadual de turismo Amazonas Sul. A segunda fase da temporada inicia neste domingo, quando o navio Sirena chegará ao estado com 1.084 turistas. De acordo com o operador de turismo Euri Barros, responsável pela vinda do Sirena nesta temporada, grande parte dos turistas são americanos e eles ficarão por 2 dias na capital amazonense, mas antes passarão por Parintins, Terra dos Bois, Bumbás, Caprichoso e Garantido. O segundo navio deste mês é o Hamburgo, que trará a bordo cerca de 570 turistas de várias nacionalidades e está previsto para portar em Manaus no dia 9 de janeiro. Logo em seguida, no dia 11, pelo menos 1.100 turistas, grande parte alemães, chegam no navio Albatross e passam 2 dias apenas na capital do estado. No dia 24 de janeiro, o porto de Manaus vai receber 2 navios que trarão juntos mais de 2.100 turistas. O navio Hamburgo chegará por volta das 9 horas. Já o Magellan, com turistas ingleses, deve aportar às 12h30. Vamos retomar o contato com Alberto Peregrini. Peregrini, a movimentação nos pronto-socorros da cidade durante esta madrugada. Tranquila, Paulo, tranquila. Tanto no pronto-socorro João Lúcio, quanto no pronto-socorro Platão Araújo. Movimentação tranquila durante essa noite de madrugada. Tivemos um assalto a ônibus ontem pela manhã, na Torquato Tapajós. Um pastor que fazia uma pregação, estava lendo a Bíblia para as pessoas que estavam dentro do ônibus, foi atingido. Segundo informações, ele recebeu um tiro que pode lhe causar grandes problemas, Peregrini. Pois é, Paulo, ele recebeu um tiro e continua internado no pronto-socorro Delfina Aziz, na Torquato Tapajós. Ele entrou no ônibus da linha 310, estava pregando, né, lá dentro do ônibus, quando de repente chegou aí os assaltantes, anunciaram um assalto, ele tentou intervir no assalto e acabou sendo atingido com esse tiro. Segundo informações, uma bala atingiu a coluna. Seria isso, Peregrini? Seria isso, Paulo, seria isso, e já passou por um procedimento cirúrgico e deverá passar por outro procedimento ainda no dia de hoje. Até que a bandidagem havia dado uma trégua, né, Peregrini, em assalto a ônibus, pelo menos nas últimas 72 horas. Pois é, Paulo, né? Vem aí assalto a ônibus, já tivemos esse de ontem, né? E as operações da polícia, principalmente a operação Catraca e outros tipos de operação, vem diminuindo, sim, Paulo, o assalto a ônibus na cidade. Peregrini, o pessoal do IML, felizmente, sem muito trabalho, a não ser com os exames de praxe. Pois é, foi tranquila a noite e madrugada. Eu conversava com o George foi quem ficou hoje na permanência do Instituto Médico Legal. Baixamos um papo agora há pouco, Paulo, e nenhum registro por acidente de trânsito ou por morte violenta aconteceu aí durante a noite e madrugada. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Vamos sim, Paulo, trazer informações aí, tem muita gente presa, uma dupla aí que fazia assalto e entrava nas casas, nas residências, roubava os produtos e ia vender, Paulo Guerra, no site de compras aí pela internet. Daqui a pouco todos os detalhes. 5:56. A boneca Camélia chegará a Manaus abrindo oficialmente a folia momesca na cidade. A chegada da boneca está prevista para as 21 horas de amanhã no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando vai receber a chave da cidade. Considerada patrimônio cultural imaterial do estado, Camélia fará sua carreata pelas ruas de Manaus até chegar ao Olímpico na Constantino Neri, onde se vai dar início ao baile de sua chegada por volta das 22 horas. A consulta pública para a cobrança de ensaios fotográficos e filmagens profissionais de interesse comercial no Teatro Amazonas foi prorrogada até a próxima segunda-feira. Os valores estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura e as sugestões podem ser enviadas para o e-mail
gabim@cultura.rm.gov.br. Segundo o secretário de Cultura, Denilson Novo, a iniciativa atende à estratégia para a criação de fluxo de caixa do equipamento cultural da SEC. O Instituto Federal de Educação do Amazonas, IFAM, divulgou nesta quinta-feira os editais para os cursos de educação profissional técnica de nível médio na forma integrada na modalidade EJA-PROEJA. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 12. E as vagas disponíveis são para os campi Manaus Centro, Manaus Zona Leste, Manaus Distrito Industrial, Maués, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Avançado de Manacapuru. Para concorrer a uma das vagas oferecidas neste processo seletivo, o candidato deve ser portador do certificado da conclusão do ensino fundamental e preferencialmente maior de 18 anos no ato da matrícula. As inscrições são realizadas exclusivamente online no banner do processo seletivo no site do IFAM até o dia 12 de janeiro. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, a nova diretoria do Conselho Municipal do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, busca a parceria do poder público para cumprir de forma satisfatória a missão do órgão. Na manhã de ontem, os conselheiros do Fundeb se reuniram com o prefeito Francisco Gomes, com os secretários George Gomes, da Casa Civil, e Rosa Fonseca, de Educação. De acordo com a presidente do Conselho, Ana Priscila, as pautas tratadas com as autoridades foram a aquisição de um local para funcionamento do órgão, recursos para identificar os conselheiros, acompanhamento da entrada e saída dos recursos do Fundeb, agendamento de datas de fiscalização e assinatura dos recursos gastos. O prefeito Chico Doido garantiu que dará total apoio aos conselheiros e uma nova reunião com o grupo deve ocorrer na próxima semana. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h04 em Manaus. Deputados federais da base do presidente Michel Temer afirmaram que o governo premiará parlamentares fiéis nas votações da Câmara em 2017, com a possibilidade de indicar prefeituras que receberão recursos para a compra de ambulâncias e equipamentos odontológicos. Segundo esses deputados, quem votou contra o governo não terá indicações atendidas. Em nota, o Ministério da Saúde negou e disse que a distribuição dos equipamentos obedece a critérios técnicos sem relação com as votações na Câmara. Serão, ao todo, dado para as prefeituras, ambulâncias, consultórios odontológicos e ainda van de transporte sanitário eletivo. A transferência de alunos da rede estadual de ensino de todos os anos e séries começa neste sábado. O atendimento será a partir do dia 6, amanhã sábado, até o dia 10 pelo site ou pelo app Matrículas Amazonas. O atendimento presencial será no período de 8 a 10 desse mês em qualquer escola da rede estadual. O calendário de matrículas está disponível no site da SEDUC. Nesta sexta-feira encerra o prazo para os pais confirmarem a matrícula dos alunos que tiveram transferência por reordenamento, transferidos porque a escola não oferece continuidade de ensino realizada pela própria escola. Os pais desses alunos devem levar a documentação dos filhos até a escola para a qual o estudante foi remanejado. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou o terceiro caso de doença de Chagas no município de Lábrea, no sul do estado. O paciente, assim como os outros 12 que foram diagnosticados com a doença na segunda-feira, dia 1º, fazem acompanhamento na Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. O acompanhamento feito é ambulatorial com o uso de medicamentos, uma vez que a FMT não constatou a necessidade de internação. A Fundação de Vigilância iniciou a investigação dos casos já confirmados. E, segundo informações da SEMA Lábrea, foram coletadas amostras da produção de açaí que serão encaminhadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública para confirmação da presença do vetor do produto. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Operação Silêncio Padrão em Manacapuru. A Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, em parceria com Intrans e Polícia Militar, já estão nas ruas realizando a Operação Silêncio Padrão, que tem como objetivo notificar os proprietários de veículos que utilizam equipamentos sonoros com atividade de propaganda volante
para que se licenciem junto à Secretaria de Meio Ambiente e assim evitar poluição sonora. Os veículos que não estiverem dentro das normas serão notificados e apreendidos, caso não tenham licenciamento para o uso do equipamento sonoro. A operação que começou esta semana vai até o dia 15 de janeiro. E mais uma vez, os comunitários da comunidade Divino Espírito Santo do Lago do Cururu informam que a partir deste mês fica proibida a entrada de pessoas invasoras e exploradores durante a safra do açaí, que ocorre nos meses de janeiro a julho, visto que tais invasores, além de entrar na comunidade de forma desrespeitosa, usufruem a maior parte do extrativismo sem contribuir com nenhuma renda em prol da associação comunitária da respectiva comunidade. Lago do Cururu é uma localidade onde se concentra grande parte da produção de açaí e, como todos os anos, centenas de pessoas vêm de outras comunidades em busca da fruta, muitos produtores locais ficam preocupados, já que essas pessoas, além de retirarem o açaí das matas, acabam invadindo algumas propriedades particulares que causam descontentamento por parte dos proprietários. Na dúvida, é só procurar o presidente da comunidade, que conta com a compreensão de todos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:08 em Manaus. Com a estabilidade do governo e a reorganização das finanças públicas, ocorreu uma significativa melhoria no número de abertura de novas empresas nos últimos 3 meses de 2017 no estado. Nesse período foram constituídas 1.112 novas empresas e extintas 423. Uma diferença positiva de 62%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo presidente da Junta Comercial do Estado, Antônio Lopes de Souza. Os empresários se sentiram mais confiantes e voltaram a investir. Acreditamos que esta confiança vai se consolidar em 2018. Ainda estamos com um problema em relação à empregabilidade. As empresas nos últimos 2 anos e meio tiveram que enxugar o quadro de funcionários, mas acreditamos que os empresários retomaram a confiança e 2018 será um ano muito bom para a empregabilidade, destacou Antônio Lopes. Com um orçamento de 125 milhões de reais para financiar o empreendedorismo, o atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, começa mais cedo em 2018. Em 5 de fevereiro, inicia em Manaus, com o agendamento das palestras do Banco do Povo pelo site e no dia seguinte, nos municípios do interior, com as ações itinerantes por Calha de Rio. O calendário pode ser acompanhado no www.afeam.am.gov.br ainda nesse mês de janeiro. A antecipação do recebimento das demandas dos empreendedores dos mais variados setores econômicos se deve ao ano eleitoral, para que todas as etapas do processo sejam concluídas em setembro. Assim como nos anos anteriores, o recebimento e acompanhamento das solicitações de crédito serão feitos em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Eu fiquei no primeiro momento. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, está com edital de credenciamento público aberto para regulamentar a utilização da mão de obra de apenados sob a custódia do sistema prisional do Estado. Além disso, as empresas que manifestarem interesse quanto à ação de readaptação profissional dos apenados podem ainda receber futuramente o selo Resgata, que foi lançado pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em novembro de 2017, cujas inscrições do primeiro ciclo serão encerradas no dia 31. O selo incentiva, estimula e reconhece organizações que contratam pessoas privadas de liberdade ou egressos do sistema prisional, abrindo vagas de trabalho e proporcionando melhores condições de ressocialização. Segundo o edital do DEPEN, um dos requisitos para a adesão ao selo é feito a partir do quadro funcional de presos provisórios ou condenados no regime fechado, semiaberto, aberto, domiciliar, internado, cumpridor de penas alternativas ou egressos na proporção mínima de 3% do total do quadro de empregado. O governador Amazonino Mendes impulsou ontem um novo chefe da Casa Civil, o bacharel em Direito José Alves Pacífico. Responsável por legalizar todos os atos do governador, doutor Pacífico, como é conhecido no governo do Amazonas,
assume a vaga deixada pelo deputado estadual Sidney Leite, que retornou à Assembleia Legislativa do Estado. Pacífico tem uma experiência de 51 anos na vida pública e já atuou como chefe de órgão em outros governos. O secretário ressaltou que assume a casa em razão da determinação do governador amazonino, no fim do ano passado, em exonerar gestores que desejam concorrer às eleições gerais deste ano. Eu fiquei no primeiro momento como secretário extraordinário, trabalhei em parceria com o deputado Sidney, porque eu já vinha ocupando esse cargo desde 2016. Eu em um ano trabalhei com 3 governadores, né? O governador manifestou essa intenção, né, de exonerar os possíveis candidatos, e aí houve essa antecipação da saída do deputado Sidney e eu então estou assumindo a Casa Civil. José Pacífico destacou que a Casa Civil tem por obrigação manter a legalidade dos atos governamentais. A Casa Civil tem por obrigação primeira manter a legalidade dos atos do governador. Em outras palavras, tomar conta do governo, né, nessa linha de respeito à lei e à Constituição. Além do titular da Casa Civil, o governador Amazonino Mendes impulsou também a nova chefe do escritório da representação do governo em São Paulo, a publicitária Rosiliane Cantizani Bessa. Ela assumiu a vaga deixada pelo consultor especial do governo em Economia e Finanças, Samuel Hanan. 6:12. Por determinação do governador Amazonino Mendes, os profissionais do magistério, professores e pedagogos vão receber mais uma parcela do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A quinta parcela será paga no dia 17 de janeiro e faz parte do plano de valorização dos profissionais da educação. O governador autorizou a liberação do abono, pois entende que os professores e pedagogos são merecedores desse recurso, que é deles por lei, explicou o secretário de Estado de Educação, professor Lourenço Braga. Os valores dessa quinta parcela do abono referente às sobras do Fundeb 2017 ficarão entre R$1.000 e R$1.200 para cada 20 horas por cadeira. Ou seja, o servidor que trabalha 40 horas ganha o dobro e aquele que possui 60 horas receberá o triplo. Essa é a quinta parcela de um abono que começou a ser pago no ano passado. A auditoria feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou indícios de inconsistência cadastral nos dados sobre mais de 2,5 milhões de famílias que recebiam o benefício do programa Bolsa Família. Do total, cerca de 470 mil famílias estavam enquadradas na faixa com renda per capita acima de meio salário mínimo. Nesse caso, os benefícios foram cancelados. Cerca de 1,5 milhão de famílias tinham renda per capita entre 170 e meio salário mínimo. Elas tiveram o benefício bloqueado e a liberação só será feita depois que o beneficiário fizer o recadastramento. Somando as famílias que tiveram o Bolsa Família cancelado com as que tiveram o benefício bloqueado, o total chega a cerca de 1,97 milhão. O ex-governador do Amazonas, José Melo, e a esposa dele, Edilene Gomes Oliveira, foram levados para os centros de detenção provisórios por volta das 15 horas desta quinta-feira. Minutos antes, o casal compareceu ao Instituto Médico Legal para exame de corpo e delito. Melo teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira. A esposa dele também foi presa. Melo e Edilene devem permanecer custodiados nos presídios que o juiz natural da 4ª Vara Federal do Amazonas decida sobre o pedido subsidiário de transferência para presídio federal. A defesa do ex-governador José Melo do Proença e da esposa dele, Edilene Oliveira, afirmou que o casal não deve fazer delação premiada. A informação foi confirmada pelo advogado José Carlos Cavalcante Júnior após a prisão preventiva do político e da prisão da ex-primeira-dama. A defesa informou que pretende ingressar com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília e descartou a informação de que Melo estaria apresentando quadro depressivo. Polícia. O vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, falou ontem à tarde durante a coletiva de imprensa às 17h30 no prédio da Delegacia Geral sobre ação conjunta deflagrada no início da tarde de ontem, envolvendo servidores do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que resultou na apreensão de aproximadamente 1 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em R$7 milhões. De acordo com Bosco Saraiva, o flagrante ocorreu às 16 horas em um imóvel situado na rua Rio Negro, no bairro de Santo Agostinho. Nós temos a certeza de que a droga está vindo de países vizinhos. Você pode observar pelo tipo de industrialização de embalagens.
essa droga não vai chegar no carnaval. Foi retirada de circulação pelo trabalho fantástico desses servidores de Na verdade, o que é hoje é a eficiência do trabalho e das diretrizes traçadas pela nova gestão, para a gestão da Polícia Civil e pela União das Forças Militares. Somos uma equipe afinada e o nosso time está ganhando, o time do bem, enfatizou ele. Na ocasião, o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Mariolino Brito, ressaltou que todos os órgãos que compõem o sistema de segurança têm trabalhado de forma integrada, o que tem contribuído para esses resultados satisfatórios. Conforme o diretor do DRCO, delegado Guilherme Torres, ao longo das diligências deflagradas pelas equipes do departamento nos últimos meses, foram identificadas organizações criminosas e braços dessas organizações em todo o estado. A autoridade policial destacou que o flagrante de ontem aconteceu em desdobramento às ações realizadas pelas equipes policiais nos últimos tempos. Na primeira semana de janeiro, durante ações realizadas pela Polícia Civil do Estado, foi apreendida mais de uma tonelada de drogas avaliada em aproximadamente 9 milhões de reais. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as notícias de pronto-socorro. Começando hoje, Paulo, pelo pronto-socorro João Lúcio, mas não para falar de entradas e sim de pessoas que estão sendo carros roubados, levaram o carro de um técnico de enfermagem, levaram o carro do estacionamento do pronto-socorro João Lúcio. O negócio não tá fácil. Os bandidos estão atacando em todos os lugares da cidade e agora também nas unidades de saúde. Carros, além de serem levados, muitos são arrombados em estacionamento de pronto-socorro, como no pronto-socorro João Lúcio, quando levaram o carro de um técnico de enfermagem e arrombaram o carro de uma pessoa que estava acompanhando um paciente. Rapaz, a bandidagem não está fácil, o negócio não está fácil na cidade. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física, levou murros, chutes, socos e pontapés. As primeiras informações dão conta de que a briga começou por causa de um triângulo amoroso. Não se sabe ainda quem foi que bateu nesse homem, mas as primeiras informações, há quem diga que ele ficou com vergonha de dizer, a agressão que ele sofreu foi devido sim a um triângulo amoroso no qual ele está envolvido. Pronto, socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada, uma mulher de 25 anos de idade deu entrada por volta de 21 horas, vítima de queda de moto. Ela pilotava sua motocicleta modelo bis quando perdeu o controle da máquina e acabou caindo no asfalto. Ela teve um braço quebrado e deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos, era a noite de ontem. Pronto, socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada, com apenas 4 atendimentos. Ainda falando do Platão Araújo, o elemento conhecido como Playboy, muito famoso na área do bairro Alfredo Nascimento, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, foi alvejado com vários tiros. Ele deu entrada e o Playboy não corre risco de morte. As balas que ele levou não pegou em nenhuma parte vital do corpo e ele não vai dessa para pior dessa vez. O Playboy é muito acostumado a cometer crimes naquela área do bairro Alfredo Nascimento. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um pastor fazia suas orações, tentava ganhar almas dentro de um ônibus. Um pastor evangélico ainda não identificado entrou no ônibus da linha 310 no final da tarde de ontem no bairro de Santa Etelvina. O pastor estava pregando dentro do ônibus quando 2 bandidos armados entraram no coletivo e anunciaram assalto. Durante a ação dos criminosos, o pastor tentou intervir pregando a palavra do Senhor, mas não teve jeito. Ele levou um tiro no tórax. A bala está ainda alojada no corpo do pastor. Ele está passando por momentos difíceis. Ele está internado no pronto-socorro Delfim Aziz. Os suspeitos desceram do ônibus, fugiram pelo matagal e até o momento não foram identificados.
Assaltos. Paulo Guerra, os moradores do conjunto Cidadão 12, Nova República e bairro de Cachoeirinha procuraram a nossa unidade externa para reclamar da onda de assaltos que está acontecendo nesses bairros, os bairros de São Francisco e também bairro de Petrópolis. A população pede socorro. O negócio não está fácil, muitos assaltos estão acontecendo. Ontem também no bairro Vila da Prata, por volta de 10h30, uma senhora teve sua bolsa levada por um bandido, por um assaltante. Os moradores lá na área conversaram com a nossa unidade externa e disseram: por aqui é difícil passar um carro de polícia. Eu falo da travessa Bela Vista do bairro Vila da Prata. Rapaz, é muito assalto. O negócio não tá fácil na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra, uma noite, madrugada tranquila, sem nenhum registro de morte por acidente de trânsito. Ninguém morreu vítima de faca ou também de tiro. A única, para não dizer que não apareceu ninguém, um homem que já estava internado, já tinha alguns meses no pronto-socorro, vítima de acidente de trânsito. Ele estava internado e travava um verdadeiro duelo contra a morte e acabou morrendo na madrugada de hoje. Mas ele já estava internado, já tinha algum tempo. Na noite e madrugada mesmo, nós não tivemos nenhum registro, pelo menos até o presente momento. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra, ontem nós noticiávamos que um homem, foi agredido, foi riscado a faca pela esposa após o filho de 6 anos descobrir no porta-luva do carro dele aqueles bombons da saliência, o famoso Viagra. Outra situação envolvendo esse tipo de medicamento. Quem usa, todo cuidado é pouco. Uma senhora procurou a delegacia para denunciar o marido porque ele deixou o Viagra de bobeira lá pela casa. O gato da família comeu 3 e acabou morrendo. O gato já tinha 14 anos dentro da família, a mulher ficou revoltada, o gato comeu Viagra, comeu 3 e acabou morrendo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini. Para quem usa o bombom da saliência, todo cuidado é pouco. Paulo Guerra. 6h26 em Manaus. Loteria. A dupla cena concurso 1739 acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas foram 10, 11, 13, 31, 32 e 50. No segundo sorteio, 24, 28, 33, 37 49 e 50. A Quina também acumulou no concurso 4.572. A quadra saiu para 103 apostas, cada uma vai receber R$5.323,04. O terno teve 8.617 ganhadores, com premiação individual de R$95,67. A Time Mania no concurso 1127 sorteou lá em Camboriú, Santa Catarina, estas dezenas: 01, 05, 08, 29, 34, 45 e 80. O time do coração é o Inter de Limeira. Não houve acertador com 7 números. Com 5 apostas, cada uma recebe R$845,848,42. 5 dezenas, 374 ganhadores, o prêmio R$570,06. Vamos repetir os números da Quina no concurso 4.572. 10, 22, 32, 45 e 54. Repetindo os números da Quina: 10, 22, 32, 45 e 54. E agora repetindo os da Time Mania: 01, 05, 08, 29, 34, 45 e 80. 01, 05, 08, 29, 34, 45 e 80.
6h29. Esportes. O jornal El Mundo publica em sua edição de hoje que o meio-campista Lionel Messi estabeleceu em contrato renovação em novembro uma cláusula que permite a sua rescisão com o Barcelona sem a necessidade do pagamento de multa, caso o clube não dispute uma das 4 grandes ligas da Europa. De acordo com a publicação, a cláusula foi motivada pela possibilidade de independência da Catalunha, que, de acordo com a legislação esportiva atual da Espanha, provocaria a exclusão do Barcelona do campeonato nacional. O contrato, no entanto, fala em ligas de primeiro nível, o que, segundo o jornal, manteria Messi vinculado caso o clube catalão fosse realocado em campeonatos de outros países, especificamente o alemão, francês ou inglês. Apesar de à primeira vista esta possibilidade parecer improvável, o El Mundo explica que a cláusula foi redigida para não deixar brechas. Porém, caso o Barcelona tenha que disputar uma liga regional, o argentino estaria livre para procurar outro destino sem a necessidade de pagar a multa rescisória estimada em 700 milhões de euros, cerca de 2,7 bilhões de reais. 6h30. A possível troca entre Vasco e Vitória não vai mais acontecer. A conversa entre os diretores não avançou e a ida de Escudeiro para o clube baiano foi descartada pelo empresário do jogador José Luiz Galante. Com isso, o interesse Cruz Maltino em Chiesa também se reduziu. O segundo dia de treinos do Fluminense teve 3 novidades. Marlon Wendel e Pablo Diego. Na manhã desta quinta-feira, o trio se integrou ao grupo de Abel Braga. Cada um por um motivo diferente. A ausência novamente ficou por conta de Gustavo Scarpa, que segue sem se reapresentar e sem comunicar o motivo para o clube. Marlon teve deferida sua situação na noite anterior. Após negociação com o Criciúma, o lateral esquerdo teve acertada a ampliação do empréstimo por mais um ano. Após ter sido liberado da atividade de quarta-feira, quando tinha a possibilidade de viajar para Portugal para acertar com o Sporting, Wendel se reapresentou para treinar. Ele ficará trabalhando no clube até que o imbróglio na negociação com o clube português seja concluído e ele acerte um novo dia para seguir para a Europa. Já o jovem Pablo Diego, atacante da base do Flu, que estava no San Francisco Deltas, se apresentou após o término do empréstimo. Ele está à disposição de Abel Braga para a temporada de 2018. Apesar da conversa do Flamengo com Reinaldo Rueda e da confiança na sequência do treinador no comando do time, os chilenos também seguem confiantes de que o colombiano assumirá a seleção nacional. O jornal La Terceira publicou detalhes do contrato que foi oferecido. Segundo o diário, após subir os valores salariais, a Federação Chilena conseguiu convencer Rueda de aceitar a cláusula que pode romper o compromisso entre as partes após a Copa América de 2019. O compromisso tem término previsto apenas para o fim das eliminatórias para o Mundial de 2022. Para comandar o Chile, ainda de acordo com a publicação, Reinaldo Rueda receberá 3,25 milhões de dólares por ano, 10,5 milhões de reais. A federação ainda pagará multa de rescisão de 325 mil dólares, 1,5 milhão de reais ao Flamengo. Temos informações das ruas da cidade com a nossa reportagem externa, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, temos problemas no trânsito. Paulo Guerra, Alameda Cosme Ferreira, bem no cruzamento com a Avenida das Torres, aquela saída da Avenida das Torres, sentido Coroado, rompeu uma tubulação de grande porte. A empresa Manaus Ambiental trabalha no local com homens e máquinas. Com isso, o trânsito é muito prejudicado no momento. Então, atenção, você que está dirigindo, Alameda Cosme Ferreira, sentido de quem vai para o Coroado, o trânsito já começa a ter engarrafamento quilométrico nesse momento. De quem vem da Avenida das Torres e converge à esquerda, também em direção à rotatória do Coroado, o trânsito tem um congestionamento também gigantesco no momento. A opção de quem vem pela Alameda Cosme Ferreira ou é aguardar um pouco, segurar que passa pouco, está passando devagar, está fluindo, mas fluindo devagar, ou acessar a Avenida Beira-Mar, depois a Cristo Rei para sair lá em cima também de novo, já na rotatória do Coroado. Paulo, o trânsito realmente muito complicado e a tendência esse congestionamento aumentar mais ainda. A gente repete, é na Alameda Cosme Ferreira, no sentido de quem vai para o Coroado, Avenida das Torres, convergência também para quem vai para o Coroado. Quem puder, evite essas vias, o trânsito tem um engarrafamento gigantesco no momento.
Paulo Guerra. 6h37. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta pelo 9º pregão seguido nesta quinta-feira, renovando a máxima histórica pelo terceiro dia seguido. O Ibovespa subiu 0,84% a 78.647 pontos. O Banco Central vai divulgar hoje a situação consolidada da caderneta de poupança no ano passado. Até novembro foram registradas mais saídas que depósitos. As vendas de veículos novos subiram 9,23% no país em 2017, com a comercialização de 2.239.403 automóveis comerciais leves, como picapes e furgões, caminhões e ônibus acima do total de 2.050.240 unidades vendidas em 2016. Os números são do balanço divulgado ontem pela Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores Fenabrave. Em 2016, a entidade registrou queda de 20,47% nas vendas de veículos. O mês de dezembro também representou alta de 4,13%, com a marca de 212.629 unidades emplacadas. Em novembro foram vendidos 204.196 veículos. Os acionistas minoritários da Petrobras pediram nesta quarta-feira à Justiça Brasileira que aplique aos investidores do Brasil as mesmas condições do acordo que prevê indenizações de 2,9 bilhões de dólares para encerrar a ação coletiva nos Estados Unidos pelas perdas com o escândalo de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. As pessoas com mais de 60 anos que trabalham com carteira assinada antes da Constituição de 1988 saberão na próxima semana quando poderão sacar as cotas dos fundos dos programas de integração social PIS e de formação do patrimônio do servidor público PASEP. O Ministério do Planejamento informou que o cronograma de retirada será divulgado na próxima segunda-feira, dia 8. A Polícia Federal dobrou o número de policiais e delegados à disposição do grupo que funciona na Direção Geral para investigar os casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre autoridades com foro privilegiado. O número de delegados passou de 9 para 17 e o número total de policiais, incluindo agentes e escrivães, deverá sair de 24 para 56. Na unidade tramitam hoje 273 inquéritos sobre autoridades diversas, dos quais 124 ou 45% são derivados da Operação Lava Jato. A meta, segundo a Polícia Federal, é baixar a média de duração de um inquérito sobre autoridade com foro privilegiado dos atuais 10 meses para 6 meses. Caso se confirme essa previsão, os inquéritos poderiam ser encerrados antes das eleições deste ano. 6h40. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que autoriza a capitalização da Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, desde que com autorização do Conselho Curador do Fundo. A informação é da assessoria do Palácio do Planalto. Conforme o texto aprovado pelo Congresso Nacional, a capitalização da Caixa por meio de recursos do FGTS será de até 15 bilhões de reais. Terminou sem acordo ontem à noite a primeira reunião entre o governo do Rio Grande do Norte e associações que representam policiais militares e bombeiros em greve desde o dia 19 de dezembro. Desde o encontro foi apresentada uma nova data para o pagamento dos salários atrasados de dezembro, 12 de janeiro, mesmo dia em que está prevista a saída das Forças Armadas do Rio Grande do Norte. Presos da colônia agroindustrial do regime semiaberto fizeram uma nova rebelião na noite de ontem em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A polícia interveio e controlou a situação. Não houve mortos ou feridos, mas um reeducando fugiu. O motim é o segundo na unidade prisional em 4 dias. O WhatsApp registrou 75 bilhões de mensagens no ano novo. A reportagem é de Tácito Rodrigues. Se você desejou feliz ano novo naquele grupo de familiares ou amigos, saiba que seu recado fez o WhatsApp bater um recorde. Na véspera do Réveillon, foram registradas 75 bilhões de mensagens em todo o mundo. A informação foi confirmada pelo próprio serviço de bate-papo nesta quinta-feira. A marca expressiva foi batida entre as 12 e as 23 horas e 59 minutos do domingo, dia 31 de dezembro. Entre as mensagens estão 13 bilhões de imagens enviadas e 5 bilhões de vídeos. Segundo o WhatsApp, os 120 milhões de brasileiros que possuem conta no aplicativo foram responsáveis por enviar 10 bilhões de mensagens entre 9 horas da manhã do dia 31 de dezembro e 9 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Reportagem Tácito Rodrigues.
6h42 em Manaus. A nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, do PTB, foi condenada em 2016 a pagar uma dívida trabalhista de R$60.400 a um motorista que prestava serviços para ela e para sua família, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, confirmada em segunda instância. De acordo com informações do TRT, o mérito do caso já foi julgado e a parlamentar só pode recorrer ao TST sobre o valor da indenização. O valor, portanto, ainda pode ser alterado. O nome de Cristiane Brasil não consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho. A posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, como titular do Ministério do Trabalho e Emprego está marcada para a próxima terça-feira no Palácio do Planalto, às 15 horas. O presidente Michel Temer discutiu nesta quinta-feira com os ministros da área de segurança no Palácio do Jaburu o pedido do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, para que o Exército e a Força Nacional reforcem a segurança durante o julgamento do ex-presidente Lula no próximo dia 24. O pedido foi enviado ao governo federal por meio de ofício e publicado nesta quinta-feira pelo prefeito em suas redes sociais. Nesta tarde, Temer pediu uma avaliação aos seus assessores sobre o tema. Os ministros Raul Jungmann da Defesa e Sérgio Etchegoyen do Gabinete de Segurança Institucional descartaram o emprego de tropas do Exército e da Força Nacional. Isso se transformaria numa dimensão enorme a um julgamento como se Lula fosse uma divindade que não pode ser tocado. O governo Michel Temer planeja aprovar neste ano uma emenda constitucional para suspender de forma temporária a regra de ouro, mecanismo previsto na Constituição e que impede a União de aumentar a sua dívida em volume superior a despesas de capital, basicamente investimentos. Se um presidente descumpre essa regra, ele fica passível de ser processado por crime de responsabilidade. O tema foi discutido nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, em reunião dos ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Diogo Oliveira, do Planejamento, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Segundo a equipe econômica, o presidente Temer corre o risco de descumprir a regra de ouro neste ano, mas para evitar que isso aconteça, a saída será o BNDES antecipar o pagamento de cerca de 150 bilhões a 160 bilhões de reais de empréstimos tomados junto ao Tesouro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou para esta sexta-feira, sob solicitação dos Estados Unidos, uma reunião de emergência sobre a onda de protestos contra o governo do Irã. O encontro está marcado para as 18 horas, hora de Brasília. Iniciada em 28 de dezembro, a série de manifestações se espalhou por todo o país, mas apresenta sinais de enfraquecimento desde esta quinta-feira. No entanto, a imprensa estatal afirmou que há mais de 20 mortos desde o início das passeatas. Os atos começaram em Mashhad contra a inflação e a alta taxa de desemprego no país, mas quando chegaram às outras cidades iranianas começaram a ter várias pautas, desde críticas ao presidente Hassan Rouhani e ao guia supremo Ayatollah Ali Khamenei, passando por protestos contra o uso das roupas islâmicas pelas mulheres até a corrupção nos diversos órgãos de poder. O ex-presidente peruano Alberto Fujimori deixou na noite desta quinta-feira a clínica em Lima, onde esteve internado durante 12 dias por problemas cardíacos após o polêmico indulto concedido pelo atual mandatário Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori, de 79 anos, saiu da cadeira de rodas às 21h40 e foi saudado por um grupo de partidários reunidos diante da Clínica Centenário. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou o estado de emergência em várias áreas do estado, incluindo a cidade de Nova York, perante as fortes tempestades de neve que atingem os Estados Unidos e que os meteorologistas estão chamando de ciclone bomba. Segundo a rede CNN, 12 pessoas morreram em diferentes estados por problemas relacionados ao frio. Não é uma tempestade de neve normal. É uma tempestade de neve mais ventos de grande velocidade que cria uma situação grave, afirmou Cuomo em entrevista coletiva para dar informação atualizada sobre a situação. A medida também outorga ao Estado poderes especiais para lutar contra o temporal sem necessidade de recorrer à aprovação legislativa e contratar diretamente recursos ou equipamentos que sejam necessários pela emergência meteorológica. Os ventos mais fortes que se esperam ao longo desta quinta-feira estão entre 40 e 55 km/h. As autoridades anunciaram o cancelamento de muitos voos hoje com destino ou origem nos aeroportos JFK, LaGuardia e Newark, que servem Nova York, e disseram que as operações estão em estado de alerta.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. 7 governadores pedem ajuda federal para conter crise em penitenciárias. Folha de São Paulo. Temer quer mudar a regra de gasto e evitar crime de responsabilidade. O Estado de São Paulo. Polícia Federal dobra a equipe da Lava Jato para tentar encerrar inquéritos de políticos antes das eleições. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Nova rebelião é registrada em presídio onde 9 morreram em Goiás. Valor econômico. Nova ministra do Trabalho foi condenada por dívida trabalhista em R$60 mil. Estado de Minas. Mais de 30 mil pessoas pedem indenizações por rompimento de barragem. Do Recife, o Jornal do Comércio. Polícia Federal, TSE e Ministério Público vão criar grupo para combater fake news na eleição. Fortaleza, Diário do Nordeste. Venezuela não responde sobre paradeiro de brasileiro preso no país. 0 hora, Porto Alegre. Segurança para julgamento de Lula prevê operação similar à montada em depoimento a Moro em Curitiba. Brasil Econômico. Calendário de saques do PIS/PASEP para quem tem mais de 60 anos será divulgado na próxima semana. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Veículos vendem mais e ampliam otimismo. A crítica. Estado de emergência, investigação federal. Ex-primeira-dama vai ficar em cela especial. Em tempo. 5 milhões em maconha apreendida. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J.A. e Tácito Rodrigues e Alberto Pellegrini. Operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.